eu convido você a acompanhar a leitura do texto bíblico, que servirá para a nossa reflexão, Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Leamos juntos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Nesta manhã eu quero compartilhar com os meus queridos irmãos um sermão que tem como tema a melhor maneira de homenagear uma mãe. A melhor maneira de homenagear uma mãe. Hoje nós celebramos, no segundo domingo de maio, o Dia das Mães. E como eu disse na introdução, no acolhimento, agradecemos a Deus por todas as mães diariamente. O nosso compromisso de homenagear, de honrar, de cuidar, de zelar, de tratar bem, se estende a todos os dias do ano. Porém, hoje, como há uma convenção social em comemorar o Dia das Mães, entendo ser oportuno, à luz das Escrituras, buscarmos o ensino de como, devidamente, corretamente, homenagear, ou, se você preferir, honrar a mãe, uma mãe. Sabemos que esta data é de grande importância para o comércio. Não que o comércio tenha alguma preocupação com a relação doméstica, familiar. O que o comércio almeja é explorar a data comercialmente de forma a incrementar as suas vendas. Então, o comércio promove uma distorção, levando a uma consciência generalizada de que dar um presente, de que ofertar um objeto, seja então o máximo que se pode fazer numa oportunidade como a que estamos vivenciando. Porque o seu interesse é efetivamente livrar-se dos estoques. Então, para livrar-se dos estoques, vale qualquer coisa, qualquer empreendimento, qualquer iniciativa, qualquer atitude, qualquer jogada de marketing. Porque o que importa efetivamente é vender. Porém, não é assim que temos o ensino nas Escrituras, porém, não é assim que somos ensinados pela Palavra de Deus, porém, não é assim que a vontade revelada de Deus nos mostra o caminho para honrar, respeitar, cuidar e zelar por uma mãe. É muito interessante, meus amados irmãos, e creio que não poderia ser diferente, como a lei moral de Deus está estabelecida. E a lei moral, que são os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, são mandamentos que se estendem a todos os tempos. Não há um tempo que possa dizer que o mandamento moral de Deus caducou, expirou, não tem mais validade. É um mandamento que se aplica a todos os lugares, não importa qual seja a região, não importa qual seja a formação cultural, não importa qual seja a tradição, a lei moral de Deus tem peso em todos os lugares e é válida em todos os tempos. E não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa dizer que não deve acatar, respeitar e obedecer à lei moral de Deus. E a lei moral está contida nos 10 mandamentos. Então, a lei moral de Deus, ela se aplica a todos os tempos, em todos os lugares e para todas as pessoas. É nosso dever e privilégio atentar para a lei moral de Deus. E a lei moral de Deus começa nos 4 primeiros mandamentos, apontando para o nosso relacionamento com Deus. E é emblemático que o nosso relacionamento com Deus preceda o nosso relacionamento com o ser humano. Porque se nós não nos relacionamos corretamente com Deus, se nós não temos comunhão com Deus, se nós não aprendemos de Deus, se nós não nos relacionamos com Deus, como haveremos de nos relacionar com o nosso próximo? O nosso relacionamento com Deus precede o nosso relacionamento para com o nosso próximo. O Senhor Jesus foi enfático: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele foi enfático: vinde a mim. Só depois que nós nos colocamos diante da face do nosso Redentor, é que nós podemos seguir, avançar. O ide é posterior ao vinde. Então, o nosso relacionamento com Deus antecede o nosso relacionamento com o ser humano. Portanto, é importante que tenhamos em mente
o que Deus requer de nós para que com Ele venhamos a nos relacionar. Mas algumas pessoas querem se relacionar com o próximo, não relacionando-se com Deus. Querem tratar bem o próximo, não acatando as diretrizes do próprio Deus. E isso não pode. Isso não está correto. Isso não é lícito. Isso não é benéfico. O reformador João Calvino, tratando sobre a matéria, disse assim: o primeiro fundamento da justiça é o culto a Deus, subvertido o qual esborroam-se e se dissipam todas as demais partes da justiça, como se porções de um edifício fossem rompidas e desmoronadas. Se abandonarmos o que Deus exige de nós para que com Ele venhamos a nos relacionar, não há esperança para nos relacionarmos com o nosso próximo. Porém, tão emblemático quanto a primeira fala é a segunda fala, que diz respeito a como nos relacionamos com o nosso próximo e onde tem início o nosso relacionamento com o nosso próximo. A segunda tábua da lei trata justamente de como nós vamos interagir para com o nosso semelhante. E esta ação começa no lar, porque o primeiro mandamento da segunda tábua da lei é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Começamos com o relacionamento junto aos pais, o estendemos para a família no âmbito geral, prosseguimos na igreja e alcançamos a sociedade. Se o relacionamento com os pais, ele não for um relacionamento sadio, se o relacionamento com os pais não for um relacionamento pautado na palavra de Deus, não tiver em mente honrar a Deus e glorificá-lo por meio da obediência, por meio do trato, por meio do respeito que se deve para com os pais, não haverá um relacionamento familiar sadio, não haverá um relacionamento na igreja sadio e não haverá um benefício, qualquer que seja ele, para a nossa sociedade. Portanto, começa com os pais. E hoje, de uma forma particular, no que diz respeito ao trato, ao respeito para com a mãe. Por isso é de suma importância. Eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir. Quando você estiver pedindo a Deus que lhe dê a graça de lhe conceder um namorado ou uma namorada, preste atenção na forma como o rapaz ou como a moça trata os pais. Como ele ou ela, eles tratam a mãe. Preste atenção, porque se for insubmisso, se for desobediente, se for desrespeitoso, se for grosseiro, será assim com você também, porque se não trata com decência, se não trata com estima, se não trata com respeito a mãe, não haverá de tratar você, não se engane. Então a melhor forma de você conhecer a pessoa com quem você está relacionando-se é observar a forma como ele trata, ou ela trata, como eles tratam os pais. É assim que nós devemos fazer. Na verdade, nós deveríamos, no âmbito da seleção de pessoas, começar desta forma. Muitas vezes nós procuramos saber se a pessoa fala mais de um idioma, o seu conhecimento na área de informática, o seu conhecimento no âmbito geral, os seus relacionamentos múltiplos. Todas estas coisas perecem se não for um bom filho. Todas estas coisas são nulas se não for obediente. Todas estas coisas não servem se ele não for temente. Então a melhor maneira efetivamente de homenagear uma mãe é honrá-la conforme a palavra de Deus prescreve. É ter o tratamento devido para com ela conforme a palavra de Deus exige. E o que significa honrar a mãe à luz do texto bíblico de Êxodo 20, versículo de número 12? Em primeiro lugar, é reconhecer a sua posição, o seu lugar de autoridade. Os pais possuem um lugar de honra, um lugar de autoridade. Eles não são melhores qualitativamente do que seus filhos. Eles estão no mesmo patamar. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, pais e filhos. Porém, os pais receberam da parte de Deus uma distinção, receberam da parte de Deus uma posição de governo, de liderança, de condução.
E honrar significa reconhecer esta posição, este lugar. Há filhos que tratam os pais em posição de igualdade, como se fossem iguais. Querem se portar, se conduzir num relacionamento desprezando o lugar de honra atribuído pelo próprio Deus aos pais. Então os filhos precisam reconhecer que os pais, eles possuem um lugar de honra. A mãe possui um lugar de honra, uma posição de respeito, uma posição de destaque. A orientação, a diretriz de uma mãe deve ser acatada, porque ela não está na mesma posição que você, no mesmo patamar que você, ela está num posicionamento diferente, não que a torne qualitativamente melhor do que você, mas é que o próprio Deus a colocou ali para o seu bem, para o seu conforto, para a sua segurança, para a sua alegria e, acima de tudo, para a glória do seu bendito nome. Honrar a uma mãe é cuidar dela, é oferecer carinho, é oferecer afeto, é oferecer ternura. Honrar uma mãe é abraçar, honrar uma mãe é beijar, honrar uma mãe é ouvi-la. Nós temos tempo para ouvir tantas pessoas, nós paramos e dispensamos tanto do nosso tempo para tantas questões, mas não é incomum ouvir de uma mãe que o filho não tem tempo ou disposição para ouvi-la, para saber do que se passa no seu coração, para conhecer dos seus projetos, das suas aspirações, dos seus sonhos, por mais simples que eles sejam. Muitos filhos ousam pensar que a mãe já não tem mais projeto, já não tem mais sonho, já não tem mais expectativa, já não vislumbra nada adiante. Então, se assim é, por que ouvi-la? Por que procurar saber a respeito daquilo que lhe interessa? Muitos correram para adquirir um presente, talvez até um presente substancial, não tentando agradar a mãe, mas tentando como que aliviar a consciência pesada pela falta de carinho, de respeito, de atenção, de cuidado, de trato, de zelo, ao longo de todo um ano. E num dia como hoje, busca-se então suprimir a consciência dolorida pelo descaso, pelo destrato, pelo abandono. Honrar uma mãe é reconhecer a sua posição de dignidade, é cuidar dela com carinho, com afeto, com ternura, com real interesse, é obedecer às suas diretrizes. Nós estamos livres da obediência aos nossos pais e, em particular, à nossa mãe, quando a sua orientação for contraditória às Sagradas Escrituras, quando desrespeitar a palavra revelada de Deus, então nós estamos desobrigados. Mas quando assim não for, nós estamos sujeitos sim à obediência aos nossos pais. E esta obediência, ela não é limitada pelo nosso poder econômico. Enquanto eu não trabalho, não tenho o meu sustento, não tenho o meu dinheiro, não tenho a minha conta bancária, não tenho os meus cartões de crédito, eu obedeço. Quando eu passar a ter a minha conta bancária, o meu salário, os meus cartões de crédito, eu não obedeço. Isso está errado, isso não é bíblico, não é o nosso poder econômico que restringe a autoridade de uma mãe. De forma nenhuma. Também não é a nossa idade. Quando eu atingir a maioridade, eu estou desobrigado a atender os meus pais. Isso não é bíblico. Não importa quantos anos você tenha, sendo a sua senhora mãe viva, ela não perde a posição que lhe foi confiada pelo próprio Deus. Portanto, se não for contrário às Sagradas Escrituras, portanto, se não conflitar com a palavra de Deus revelada, obedeça, acate, atente, se submeta, porque isso é motivo de honra a Deus, e isso é motivo de glorificação ao nome do Senhor.
as razões para que uma mãe seja devidamente honrada, as razões para que uma mãe seja devidamente acolhida, são bíblicas. Primeira, é um mandamento divino. Foi o próprio Deus quem instituiu. Não foi homem algum, não foi organização alguma, foi o próprio Deus quem determinou que os pais sejam honrados. Portanto, quando você honra a sua mãe, você está acolhendo o mandamento divino. Tem alguém aqui neste auditório que pode, em sã consciência, se colocar em oposição a uma determinação do próprio Deus? Há alguém aqui neste auditório que se julgue mais sábio do que o próprio Deus? Há alguém aqui neste auditório que, em sã consciência, diga que esta orientação divina caducou? Creio que não. Portanto, por ser mandamento do próprio Deus, nós devemos nos curvar e devemos então seguir adiante, honrando, cuidando e zelando, cada um da sua própria mãe. Mas, no que diz respeito àqueles que são dependentes, porque os pais, a mãe, ela é provedora. É por isso que nós devemos honrar, porque recebemos deles, aqueles que estão sendo por eles sustentados, todas as condições para o desenvolvimento, para o crescimento, para o progresso, para seguir adiante. Então, nós devemos sim honrar a pai e mãe, e no particular a mãe, levando em consideração todo o cuidado, todo o empenho, toda a provisão que ela vem providenciar para o nosso conforto e bem-estar. Mas, por conta da sua comprovada experiência, ela já caminhou muito mais que você, ela conhece o mundo, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas armadilhas, muito mais que você. E infelizmente nós temos o mau hábito de imaginar que nós sabemos tudo, que nós conhecemos tudo e que nós podemos desprezar a experiência dos nossos pais. Podemos desprezar a experiência da nossa mãe. Meus irmãos, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. Você pode ter muitas informações na sua mente, você pode armazenar muitas informações, mas nem sempre você sabe o que fazer com tais informações, como usar as informações adequadamente, oportunamente, eficazmente. E é aí que entra a sabedoria materna, aconselhando, orientando, sinalizando, mostrando os perigos e mostrando também as oportunidades. Por isso, não despreze a experiência de sua mãe, não despreze a sabedoria de sua mãe, não imagine, pelo fato de você ter mais informações do que ela, que você está em grande vantagem, porque ter a informação e não saber como proceder com ela, não nos leva a lugar nenhum. Mas aqueles que atentam contra a honra, a dignidade para com os seus pais, para com sua mãe, estão numa posição de juízo diante do próprio Deus. Muitas vezes nós não atentamos para essa questão, mas eu lhe convido agora a abrir a sua Bíblia, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos de 1 a 5. Segunda Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Perceba qual é a associação daqueles que são desobedientes, ou como eles estão enquadrados de acordo com as Escrituras. Os desobedientes aos pais, eles estão enquadrados juntamente com os ingratos, juntamente com os irreverentes, juntamente com os desafeiçoados, com os implacáveis, com os caluniadores, com aqueles que não possuem domínio, com aqueles que são cruéis, com os inimigos do bem, com os traidores, com os atrevidos, com os enfatuados, com aqueles que são classificados como mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Estão debaixo de maldição, estão em juízo, e eu alerto a você, de acordo com as Escrituras, foge também destes. É para manter distância, não é para ter comunhão, é para manter-se separado mesmo, porque estas pessoas aqui relacionadas, elas são perigosas. Por isso, a orientação bíblica: aqueles que são desobedientes aos pais, eles estão debaixo de juízo. Finalizo chamando a sua preciosa atenção para a postura do nosso Salvador. Como ele se posicionou com relação a esta matéria. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 51, parte A. Aqui nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus. Diz o texto: e desceu com eles para Nazaré, com seus pais, e era-lhes submisso. O Filho de Deus dava aos seus pais terrenos a dignidade, reconhecia o seu lugar e colocava-se numa posição de submissão. Aqui é o exemplo que nós temos do nosso Salvador. Honrar a uma mãe é ser submisso a ela. Homenageá-la da melhor maneira possível é ser submisso a ela. Não tenho nada contra o presente. Presenteie. Se possível, não somente hoje, mas se você tiver potencial econômico, todos os dias. Não há problema com isso. A grande questão é o presente dissociado da submissão. A grande questão é o presente sem a honra. A grande questão é o montante, o valor comercial sendo colocado à frente do que efetivamente importa, que é a questão efetiva. Praticando, o Senhor Jesus vai ratificar o que Moisés escreveu na lei. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 15, versículos 4 a 9. E aqui agora parece que há uma inversão. E eu finalizo com esta aparente inversão, mas não há nenhuma questão aqui contrária. Mateus capítulo 15, versículos 4 a 9 diz assim: porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui o Senhor Jesus ratifica o ensino moral da lei e vai combater a avareza e a mesquinhez dos seus opositores. Porque, desprezando os seus pais e negando-lhes o sustento, aquilo que eles possuíam, diziam que não poderiam partilhar com os seus pais, porque já estava consagrado ao templo, porque já estava consagrado às ofertas. E então o Senhor Jesus diz: por conta da sua hipocrisia,
vocês desprezam a lei de Deus. Quando buscamos um subterfúgio para não honrar aos nossos pais, para não honrar com dignidade a nossa mãe, nós estamos contrariando o preceito moral exposto nas Escrituras. A melhor maneira de homenagear uma mãe é dando-lhe o respeito, o carinho, a honra, a obediência, o cuidado, o afeto, a ternura que a palavra de Deus requer de cada um de nós que somos filhos. Não esqueça de ligar para a sua mãe. Não esqueça de abraçar a sua mãe. Não esqueça de beijar a sua mãe. Não esqueça de ouvir a sua mãe. Não esqueça de sua mãe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus, graças te damos pelas mães. Graças nós te damos, ó Deus, pelo cuidado, pelo zelo, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor que elas dispensam aos seus filhos. Graças nós te damos, ó Deus, pelas mães cristãs, que ensinam o caminho da salvação, que apontam para Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que se esmeram para ensinar os filhos acerca da verdade revelada, acerca, ó Deus, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia e do teu favor. Agora pedimos a tua bênção sobre todas elas, e em particular, ó Deus, sobre as mães que congregam aqui na primeira igreja. Deus, abençoe as tuas filhas, as tuas servas, conservando-lhes, ó Deus, preservando-lhes, restaurando-lhes a saúde. Dá, ó Deus, as forças físicas, o vigor, o ânimo. Senhor, nós pedimos, ó Pai, a tua bênção na continuidade da vida espiritual no que diz respeito à comunhão contigo, no crescimento na graça e no conhecimento do nosso bendito Redentor. Ó Deus, vem guardá-las de todo mal. Vem, ó Deus, preservar mente e coração. Vem, ó Deus, envolver a vida com o teu favor, de sorte que haja nos lábios das tuas servas sempre um cântico de louvor e de bendizer ao teu nome. Deus, que os filhos sejam obedientes, sejam respeitosos, sejam diligentes, sejam amorosos e estejam, ó Deus, dispostos à submissão para a glória do teu nome. Abençoe-nos na continuidade deste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.